Ó, senhor Bruno Rocha, sensacional, mano. Saudade de te ver aqui na Twitch, hein, mano. Quando que vai voltar? Faz um tempinho já, mas estou feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Estou aqui no melhor canal da Twitch, com certeza. É porque o Cold Show tá fora, né? Porque se tivesse Code Cold Show Show, tá em um tempinho de férias aí, mas estou me vai voltar. organizando. Acabei de É, mudar recentemente, estou organizando as coisas aqui ainda. Em e breve tá tô. muito bonito ali atrás, hein? Só boné Gostou? e chapéu de estilo, mano. Chapéu especial aí, ó. Se eu Todos, ver, todos muito louco. red. Foda, foda, foda. Bruno, É. eu já vou pegar, já vou já agilizar tudo aqui pra gente começar, beleza? Porque senão Beleza? vou matar o pessoal. O pessoal vai matar, você vai matar, todo mundo vai matar aqui, velho. Tô atrasando vocês tudo. Tá É, bom. você quer compartilhar a sua tela? Vou compartilhar minha tela, sim. Você quer Deixa eu falar ver aqui. alguma coisa? Tem algum recadinho pra galera antes de começar? Fica à vontade, mano. A casa é Não, sua, não vou tá tomar ligado? tempo, eu vou tentar ser rápido aí, porque eu sei que tem mais uma galera sensacional aí para falar. Então é isso, só agradecer, obrigado aí por estar aqui. E a galera quiser trocar ideia comigo depois, a gente tá aí nas Mano, redes sociais. Vamos, só a vamos lá para gente tem não. muito a agradecer, velho. Você é louco. Isso Você é aí. quase uma entidade no rolê todo e é muito bom tê-lo aqui, velho. Muito bom mesmo. Obrigado. Valeu, hein? Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, ó. Demorou. Eu vou compartilhar minha tela toda, vocês vão ver a parada toda aí. E agora, vou Aí, mudar aqui para os slides. tá E é hora. isso. E Bruno, aí, se deu tudo arrebenta certo. como sempre, mano. Aqui eu vou ficar babando aqui, acompanhando, porque eu sou fanboy. É Tá nóis, bom, Bruno. beleza. Então, estamos aí. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. E eu vou falar, né? Antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruno Rocha. No Twitter, eu sou Rocha C. Bruno. Tem um canal no YouTube também, que é o Code Show BR, que, como eu já falei, tá parado tem um tempo, mas o plano é voltar. Na Twitch é /Code Show, aonde a iniciativa do canal é falar sobre Python e Rust, mas vamos ver aí, em breve a gente está de volta. Eu trabalho com Python desde 2003, sou fellow member da Python Software Foundation, engenheiro de software, hoje atuo na Red Hat no desenvolvimento do Ansible, especificamente Ansible Galaxy, né, que é a plataforma de publicação e repositório de coleções, né, para o Ansible. Eu criei uma biblioteca bastante usada aí no mundo Python, que é a Dynaconf, né, para gerenciamento de configurações em aplicações Python, e atualmente estou mudando aqui, né? Estou mudando, não, mudei já tem alguns meses. Estou aqui em Portugal, em Viana do Castelo. E é isso, e hoje eu vou falar para vocês sobre a importância de Python para o ambiente, para a cultura, para o cargo, para o que for DevOps, tá? Então, como é que a gente pode usar Python para DevOps? Eu acho que esse é um assunto assim meio talvez óbvio, né? Mas tem algumas coisinhas, alguns pontos específicos que eu quero falar aqui. Basicamente, vou tentar convencer vocês, como se fosse preciso, que Python é uma boa ideia, né? Uma boa tecnologia para você investir o seu tempo aí, os seus recursos para aprender, tá? Esse slide aqui tem muito texto, né? Não precisa ler tudo. Eu vou falar aqui a respeito das coisas principais. Então, a gente sabe que DevOps é uma cultura, né? Que surgiu aí para resolver um conjunto de problemas que é enfrentado tanto pelos times de desenvolvimento quanto pelos times de operações. Então, junta tudo isso, a gente tem uma cultura que tem um objetivo. O objetivo é entregar produtos, né? Produtos de software em funcionamento, com qualidade, alta disponibilidade e boa resposta a mudanças. Eu acho que esses três objetivos aqui, né, esses três goals, resumem bem por que a gente faz tudo isso, por que a gente tem tanta ferramenta, ou porque a gente está discutindo tantas coisas. Mas o nosso objetivo, a gente nunca deve perder ele de vista, que tudo que a gente quer são essas três palavrinhas para entregar valor para o nosso cliente ou para o nosso usuário final, né? Tem 4 termos hoje dentro da cultura de DevOps que são os que definem, não cargos, né? Antes que alguém fale que eu estou dizendo que DevOps é cargo, mas definem as principais estruturas dessa cultura, né? Tem vários cargos aqui dentro, mas a gente tem o DevOps, o SRI, né? Que é o Engenharia de Confiabilidade, o SecOps, que muitas vezes do caso aqui tem uma interseção muito grande com o SRI, e a Engenharia de Qualidade, né? Eu sei que pode ser que tenha gente aqui que não concorde, mas com base em muita coisa que eu andei estudando para criar um material a respeito, eu acho que todas essas 4 palavras, esses 4 termos, na verdade, fazem parte de uma coisa só, que é o que a gente costuma chamar de cultura DevOps, ou área DevOps, ou engenharia DevOps. Então, é bastante coisa que dá para a gente fazer, é muita área para se especializar, né?
E apesar de cada área ter papel bem distinto, né, cada uma tem que fazer uma coisa, cada área tem as suas especificidades, mas três coisas são muito em comum, todas elas vão ser muito importantes, né, em qualquer área, que são as práticas e metodologia ágil, né? Essa palavra metodologia ágil também acho que está fora de moda, mas basicamente ela diz respeito a essa última palavrinha aqui dos objetivos, que é boa respostas a mudanças, né? O change management, ou seja, essa parte é o que a gente busca com metodologia ágil, né? A gente quer ter resposta rápida para problemas e para novas features dentro do nosso produto e para novas tecnologias. A parte de métrica é extremamente importante a gente observar o que está acontecendo e sempre ter métrica para guiar, né, os nossos esforços, porque tempo é bastante precioso, e as ferramentas, que também é importante, né? Muita gente diz que DevOps é só cultura, mas as ferramentas são importantes, né? Então, no livro famoso aí, o site Reliability Engineering, que é o livro lá do Google, tem esse quote aqui, né? Que diz que ferramenta é um componente importantíssimo de DevOps, né? Até porque é através das ferramentas que a gente consegue gerenciar essas mudanças e observar essas coisas todas, né? Então, tem ferramentas muito específicas para observar cada coisa. A gente já falou de várias delas aqui mesmo no DevOps Extreme, né? Porém, não é só as ferramentas, né? Então, o DevOps enfatiza que a cultura é muito mais importante do que a ferramenta, mas a ferramenta continua sendo importante. Então, muita gente acabou interpretando isso daqui como se ferramenta não fosse importante é só a cultura, mas a verdade é que as coisas estão muito interligadas. Acredito que por um motivo, o motivo é que nós somos seres humanos e, como sendo seres humanos, o nosso tempo é curto, né? O bem que a gente tem mais precioso é o tempo. Quanto mais ferramenta a gente puder para ganhar tempo para a gente, vai ser muito melhor, né? Então, dentro desse leque aí de DevOps, SRI e tudo mais, a gente tem muita coisa, né? Muita ferramenta, muita linguagem, muita tecnologia. A cada dia surge uma coisa. A gente estava ouvindo agora aqui uma palestra do pessoal falando de Swarm e migrar de Swarm para Kubernetes, e você vê que as tecnologias elas seguem mais ou menos esse gráfico aqui, né? Que parece aquele chapéu do Pequeno Príncipe, né? Mas é o gráfico padrão do ciclo de vida de uma tecnologia. Então, quase nunca isso daqui falha, né? Então, a tecnologia é apresentada aqui onde acontece o hype, ela cresce, né? O crescimento pode demorar muito tempo, ela atinge a maturidade e ela começa a declinar e a gente começa a olhar para outra, né? Então, é o que vem acontecendo. A gente estava fazendo as coisas de um jeito e vai chegar um momento, isso é inevitável com toda a tecnologia, que a gente vai procurar soluções melhores. Essa solução melhor pode ser a própria tecnologia renovada, mas esse gráfico aqui, ele é quase que sempre, ele vai acontecer. Eu já vi isso acontecer muitas vezes nesses quase 20 anos que eu estou na área de tecnologia, né? E esse tempo aqui entre isso tudo acontecer pode variar, né? Então, por que eu estou mostrando isso daqui? Qual que é o objetivo? É dizer que Python é uma tecnologia que está dentro do leque de tecnologias para a gente resolver vários problemas dentro da cultura DevOps, e é uma das tecnologias que se mostra bastante estável durante o tempo. Então, Python não é novo, né? É uma linguagem que tem 30 anos de idade, uma tecnologia que está sendo desenvolvida há 30 anos, e que só ali pela metade dos anos 2000 é que começou a atingir aqui, ó, o crescimento. Ou seja, tem muito chão ainda antes de Python chegar ali no declínio, né? Apesar de a gente já estar procurando soluções melhores, digamos assim, ou a gente já está procurando formas de melhorar o próprio Python, mas o que a gente tem hoje dentro de tecnologia no Python, como a história nos mostra, é algo que ainda vai muito longe, né? Eu espero estar fazendo uma palestra daqui a 10 anos e falar, olha, Python está completando 40 anos de idade e continua sendo aí uma das tecnologias mais importantes, né? Por que Python é uma tecnologia importante? Porque é uma tecnologia fácil, né? Então, como eu falei, o tempo ele é muito precioso. Então, dependendo de onde a gente atua, das camadas que a gente atua na tecnologia, salvar o nosso tempo, o tempo dos nossos coworkers, né, as pessoas que trabalham com a gente, entregar as mudanças, né, que eu estava falando no começo, de maneira mais ágil, é o nosso objetivo principal. E com Python, muitas das coisas que a gente teria que fazer são abstraídas. Então, esse aqui é um meme, né, do XKCD, onde a pessoa está ali voando, e aí
alguém pergunta, como é que você está voando? Aí a pessoa fala, olha, foi o Python. Eu entrei lá e digitei import antigravidade e simplesmente comecei a voar. Então, esse é um meme bem famoso, um pouco antigo até, mas que realmente expressa um pouco do que acontece quando a gente está usando o Python. Né? Tem muita coisa resolvida de maneira que muitos chamam de mágica, né? Mas na verdade é só uma abstração para tornar aquilo mais próximo da nossa linguagem humana, da nossa linguagem natural, e que a gente consiga entregar o nosso objetivo mais rápido sem se preocupar com a implementação, né? Porque se vamos citar aqui matemáticos, cientistas, professores e engenheiros DevOps, nem sempre a sua preocupação é a programação em si, mas sim o resultado que aquilo pode te dar. Então, Python se encaixa perfeitamente. Então, esse gráfico aqui, ele mostra um survey, né, uma pesquisa que a JetBrains, a empresa que criou aí a ideia PyCharm, fez em 2020, que eles perguntaram onde que as pessoas usam Python, né? Para que você usa Python? Então, a gente percebe que tem muitas áreas, né? A área de data analysis, né? Que entra aí a data science e tudo mais, é a área onde Python é carro-chefe, com certeza. Desenvolvimento web com ferramentas como Django, Flask, entre outras, também é muito forte. E é impressionante aqui que DevOps, Scripting e Sysadmin é a terceira da lista, ou seja, muita gente usa Python para automatizar o seu ambiente, automatizar a sua infraestrutura, e depois a gente tem aqui mais um monte de outras áreas que também estão envolvidas com tudo isso que a gente está falando, onde Python é usado. Então, Python é quase onipresente, né, dentro de qualquer infraestrutura de tecnologia. Mesmo que a linguagem Python não seja a linguagem do seu produto, sei lá, o produto que você desenvolve é feito em Java, em PHP, em Go, provavelmente tem alguma coisa em Python lá dentro, né? Dentro dessa esteira de desenvolvimento e entrega, tem alguma coisa que foi feita em Python ou no próprio sistema onde isso vai ser feito deploy, tem Python ali por baixo. E dentro, eu vou focar um pouco nisso daqui, né? Porque tem muito mais áreas, mas vamos focar nessas aqui do gráfico das áreas onde Python é mais usado. Dentro dessas áreas, quais podem ser aplicadas dentro da engenharia de DevOps? Todas, né? Então a gente pode fazer data analysis, a gente pode fazer desenvolvimento web, script, parser, tudo isso daqui a gente pode fazer. Eu vou tentar mostrar se eu tiver tempo, né? Eu não quero tomar muito tempo aqui dessa palestra, mas eu vou tentar mostrar um exemplo de cada uma dessas áreas, como que a gente pode resolver com Python, tá? Então, até aqui, né, do jeito que eu estou falando aqui, todo apaixonado, vestindo a camisa do Python, vocês devem estar pensando, nossa, Python é totalmente sem defeitos, né? A linguagem perfeita é tudo que eu preciso para resolver os meus problemas, não preciso fazer mais nada. Obviamente que não, né? Por isso que eu coloquei esse meme aqui. A Python é lindo e maravilhoso, mas tem os seus problemas, né? Eu vou citar apenas um deles, que talvez seja o maior, né? Hoje, quem trabalha com Python já há algum tempo, ou quem não trabalha diretamente com Python, mas tem que gerenciar ambientes Python, né? Ou seja, você é o sysadmin que está ali fazendo deploy de aplicações Python, provavelmente esse gráfico que está aqui na tela, né, que é um meme também do XKCD, que mostra como é difícil gerenciar pacotes, módulos e dependências no Python. Vira essa bagunça que está sendo mostrada aqui nesse gráfico. Então, muitas vezes você não sabe da onde que o Python está chamando aquela função, aquele módulo, você instala uma versão que tem conflito com outra e vira essa sopa aqui, essa bagunça, não tem nem o que dizer. E realmente, esse é um problema que a gente enfrenta ainda. Existem ferramentas e promessas para nos ajudar a resolver esse problema, mas a verdade é que a comunidade e o ecossistema Python cresceu de uma maneira tão rápida e tão bacana que a parte de gestão desses pacotes não acompanhou o crescimento. Então, hoje, a gente tem 321 mil pacotes publicados lá no Python Package Index, né, que é o repositório principal, que você pode dar pip install e instalar soluções que alguém compartilhou. E a gente tem esse número que eu nem sei falar direito, mas são 439 milhões 840 mil downloads por dia de instalações e pacotes. Ou seja, cada vez que roda um CI lá, né, um pull request no GitHub, que tem um CI rodando, vai fazer a instalação do PyPI. Cada vez que você roda um job qualquer, você vai instalar muita coisa. Então, você vê como o Python está na maior parte aí das infraestruturas e na esteira
de Continuous Integration e Continuous Delivery. Então, esse aqui talvez seja um dos maiores problemas de Python hoje, que faz com que a gente tente pensar em outras soluções, né? O que a gente chama de Dependency Hell, né? O inferno das dependências. Conflitos de versão, build não determinístico, espaço físico que pode aumentar se você tiver muita dependência, quebra de compatibilidade, segurança, licenciamento, e principalmente abandonware, né? Quantas vezes você vai lá e utiliza uma biblioteca que depois de um tempo é abandonada, ninguém mais mantém. Então, tudo isso daqui é um problema difícil de ser resolvido, mas que não é motivo para você não usar Python ou para que você ache que Python não é quase perfeito. Então, Python é quase sem defeitos. Ainda temos esse, obviamente que tem alguns outros, mas para o que interessa no nosso ambiente de DevOps, na automatização de tarefas de infraestrutura, esse aqui é um dos maiores problemas e que eu recomendaria realmente para quem está querendo aprender Python para aplicar em DevOps, aprender bem como é que funciona o sistema de pacotes aí do Python. Então, qual que seria uma solução fácil para a gente evitar esses problemas e que eu tento aplicar na maioria das vezes? Por exemplo, quando eu vou colocar um script Python lá dentro do meu job, né, dentro do meu pipeline, eu tento usar Just Python, né, que Just Python é uma maneira da gente escrever Python com o mínimo possível de dependências. A verdade é que o ideal seria escrever Python sem dependência alguma, né, utilizar só o que a linguagem traz para você no seu core, mas é possível fazer com o mínimo possível de dependências. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, eu acho que vai dar o tempo certinho, eu acho que eu tenho mais 15 minutos, né, ou 12 minutos, não sei, mas eu vou mostrar alguns exemplos de como você pode usar Python dentro da área de DevOps, e aí se você ainda não tiver, não se convenceu ainda de que Python é uma boa para estudar, acho que aqui vai dar algumas ideias, né, então daquele gráfico a gente tem aqui Data Analysis e Web Parsers e Scrappers, que é onde a galera usa mais Python. A gente precisa disso dentro da área de DevOps, né? Muitas vezes você pode pensar, não sei se eu preciso analisar dados. A verdade é que sim, muitas das vezes a gente se pega precisando fazer o famoso jeitinho, né? Algumas vezes é a famosa gambiarra, mas é aquela gambiarra que vai resolver o problema, que vai fazer com que o nosso pipeline passe para o próximo step, né? Ou seja, você precisa ler um status de algum lugar que não estava previsto na API oficial daquela ferramenta, você precisa enviar uma informação para algum lugar. Então, Python vai te ajudar a fazer isso de uma maneira bastante fácil. Então, é muito comum hoje você instalar lá uma biblioteca tipo requests, fazer ali os requests get, post, delete, interagir com APIs através do Python de um script dessa maneira. É óbvio que isso aqui poderia ser feito lá no Bash, no Shell Script, mas a gente sabe que a Shell Script é uma linguagem um pouco menos amigável do que Python, principalmente para quem não tem o foco na programação. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, que é um exemplo real, inclusive, que eu tirei as ideias de um script que tem em um dos repositórios onde eu já trabalhei, que é para acessar a API de métricas do Prometheus, né? Prometheus é uma ferramenta de monitoramento. Então, em determinado ponto ali do seu CI ou em determinado ponto da ferramenta que você está tentando automatizar, você precisa se comunicar com uma API. Muitas das vezes, essa comunicação é tão simples que você não precisa de uma dependência externa, você não precisa instalar uma biblioteca a mais, que vai fazer um download a mais, que vai abrir uma brecha de segurança a mais. Você pode criar um arquivo único em Python e utilizar o que já tem dentro do Python sem precisar instalar nada. Não vai ter todas as facilidades que as bibliotecas, que os projetos open source que estão disponíveis no PyPI oferecem, mas dependendo do seu problema, ele é tão simples que você não precisa daquilo tudo. Então, nesse exemplo aqui, para eu conseguir um simples JSON de uma API de teste, né, que está rodando, ou de uma ferramenta de monitoramento que está ali dentro do meu próprio ambiente, eu consigo fazer isso de maneira super simples utilizando o RLlib, não preciso instalar nada. O código não é um código difícil, para quem tem uma noção básica aí de Python, né, a gente está trabalhando aqui com cálculo de duração, de datas, para criar aqui quais serão nossos parâmetros, fazendo uma chamada com o request URL open, e fazendo algumas verificações de status, e no final a gente tem um resultado aqui no formato JSON,
que depois disso você pode usar para qualquer outra coisa, para alimentar o próximo passo aí da sua pipeline, né? Colocar ali um artefato dentro do seu CI. Então, isso daqui pode ser feito de várias formas, essa daqui é uma delas, mas isso pode ser a base para te ajudar a fazer data analysis, ou seja, analisar essas métricas e através dessas métricas tomar decisões. Eu já vi isso sendo feito para load balancing, por exemplo. Então, esse aqui é um jeito bacana de ser feito, né? Outra coisa muito comum que eu vejo muita gente fazendo, né, num ambiente de testes, principalmente, quando você está começando a formar ali o seu ambiente, a sua infraestrutura como código, você precisa criar pequenas aplicações que às vezes são protótipos, né? É uma aplicação só para retornar ali o liveness probe para um Kubernetes que está rodando e você não tem a ferramenta lá. Você está criando algo genérico que vai funcionar para vários tipos de aplicação. Então, Python tem frameworks como Django, como Flask, entre outros, que pode te oferecer essa solução. Mas, como eu falei, uma solução simples também seria você simplesmente utilizar o que Python tem dentro de si. Python está disponível na maioria das plataformas. O Python 3 hoje está na maioria dos Linux modernos, você não precisa nem instalar. Então, basicamente, você pode criar uma API sem precisar instalar um framework, utilizando o HTTP Server, que já está built-in no Python. Com uma classe aqui, eu escrevi o que aqui? 12 linhas de código, né? Mais a linha aqui de execução, né? Então, são 13 linhas de código. Eu já tenho um endpoint de uma API rodando, que eu posso colocar ali num Dockerfile, executar isso daqui dentro de um Dockerfile, ter um protótipo para utilizar, para testar. Isso daqui pode ser até estruturado para se tornar uma aplicação real. O HTTP Server do Python, que está built-in, ele tem praticamente tudo que os frameworks têm para te oferecer. A maneira de você escrever isso daqui vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais pura, né? Você vai usar menos abstrações e vai interagir com os objetos que o próprio Python está oferecendo para você. Então, também é um exercício muito interessante. Aí o outro tópico que tem naquela lista ali, da onde Python é mais usado, é software test, né? Então, área de teste, área de engenharia de qualidade, usa muito Python para automatizar teste funcional, teste de performance. Acho que é uma das linguagens mais fáceis até para a gente fazer esse tipo de teste, integrar com Selenium, integrar com outros tipos de ferramentas. Mais um teste simples que eu coloquei aqui para quem nunca fez e ter uma noção da utilidade de Python, é um exemplo. Digamos que você trabalha aí, você precisa prover insights, né, para o seu time de desenvolvimento, você precisa provar que uma implementação é melhor do que outra, você precisa trazer essas informações para uma reunião, para uma tomada de decisão. Python tem ferramentas como, por exemplo, o PyTest Benchmark, que é uma ferramenta externa, né, nesse caso você tem que instalar, mas que tem um funcionamento super simples. Você escreve ali umas 4 funções, como o exemplo que eu dei aqui, né? Nesse caso, você nem escreveria, você iria reutilizar um patch ou uma função publicada lá por um desenvolvedor e rodar um benchmark para tentar provar ou analisar os dados e verificar qual que é a implementação mais rápida, né? A implementação mais performática. Então, essa ferramenta aqui vai rodar o benchmark, tem várias formas de você customizar esse benchmark, quantidade de ciclos e tudo mais. E no fim você vai ter relatórios como esses aqui, um relatório de terminal que vai te dizer qual que foi a função, a implementação que teve a melhor performance, e você vai ter esse que está aqui no lado, que é um reporte um pouco mais visual, que você pode até colocar numa apresentação, num documento de arquitetura, para provar ali uma hipótese que você está testando, né? E muita gente pode pensar que essa não é uma responsabilidade dentro da cultura DevOps, mas na verdade sim, né, dentro principalmente da observação, né, a observabilidade das aplicações às vezes envolve você atuar com argumentos. Então Python pode ajudar de várias maneiras a fazer isso, né? Uma outra coisa também que pode ser feita com Python é a parte de Network Programming, né? Então isso também já aconteceu comigo. Eu tenho que escrever um teste, né? Eu preciso testar alguma coisa e eu preciso criar um socket, né? A gente sabe que é fácil fazer isso direto no Linux, tem ferramentas para você abrir uma porta e deixar ela escutando por teste, mas para você instrumentar isso depois, você ter um objeto socket onde você consiga
debugar, onde você consiga customizar, gravar logs, muitas vezes com Python acaba sendo mais fácil. E isso já está built-in do Python. E não é tão complicado você criar um socket, colocar esse socket para ouvir ali na porta 8080, rodar isso daqui e você consegue já conectar alguma coisa ali. Esse socket, a partir do momento que você executar, ele já está escutando as conexões e você consegue usar tudo que o Python oferece para fazer o que você precisar. É óbvio que esse aqui não é um exemplo muito prático, é só uma ideia de como o código é pequeno, né, e simples, mas a partir disso você consegue desenvolver coisas que vão com certeza ajudar dentro do ambiente aí de DevOps. Esse próximo slide aqui eu peço desculpa porque eu realmente copiei ele e colei aqui, não foi eu que escrevi esse código, por isso que está de outra cor. Mas foi só para ter uma ideia de que a gente não precisa escrever scripts em Bash, né, em Shell Script sempre, até porque é uma linguagem um pouco difícil, realmente um pouco, não, muito difícil. E muitas vezes Python acaba oferecendo a mesma solução de uma maneira mais simplificada. Então, isso aqui é o mesmo script, né? Que é um script para matar um processo a partir de um PID file. Então, aqui a gente tem o mesmo script que faz a mesma coisa, escrito em Python. Você percebe que, apesar desse código poder ainda ficar melhor, já é muito mais simples de dar manutenção, de entender, principalmente se você tem muito mais pessoas mantendo aquele ambiente ali de testes ou aquele ambiente de entrega contínua. Esse tipo de script pode ajudar muito. O único detalhe é que aqui em cima, ao invés de colocar no Shebang e o Bean Bash, você vai colocar o SR Bean Python 3. E pronto, isso daqui, o arquivo que você salvar não precisa nem ter a extensão .py. Né? Você pode salvar um arquivo com a extensão qualquer ou com extensão nenhuma. A partir do momento que aquilo é um executável, você pode ter um arquivo único executável e simplesmente você vai estar usando uma linguagem mais amigável do que Shell Script. Eu não estou dizendo que Shell Script é ruim, eu aconselho todo mundo a usar também, tem soluções que são muito elegantes, mas em alguns casos Python vai ser mais reutilizável, né, dentro do seu ambiente. Quase terminando, a ferramenta que eu trabalho hoje é o Ansible, né, e a maioria das pessoas que trabalham com Ansible sabe que o Ansible é escrito em Python. Então, cada vez que você coloca uma task lá dentro do seu playbook e você coloca aqui o nome do módulo, na maioria das vezes, esse módulo, ele se refere a um módulo escrito em Python que está ali dentro do sistema de módulos do Ansible. Dá para escrever esses módulos em outras linguagens também, mas Python é a principal e é onde os core módulos são escritos. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu criei um módulo meu chamado Hello, que recebe name Bruno e retorna Hello Bruno, né? Hello, qualquer name. Então, só para ter uma ideia de como isso daqui é na prática, se a gente colocar dentro da nossa Ansible Collection um arquivo chamado hello.py, é onde o Ansible, por padrão, vai tentar importar esse módulo, né, buscar por esse módulo, e a gente tem aqui a estrutura do módulo, né, que é capturar os argumentos que são passados ali, criar o resultado, criar a instância desse módulo, fazer todas as checagens necessárias, executar aquilo que a gente precisa, né, que nesse caso aqui foi um exemplo bem simples, que é criar uma mensagem chamada hello e o nome que foi passado, e sair. Então, com esse tipo de exemplo aqui, você consegue fazer qualquer outra coisa dentro do seu Ansible. Você consegue até substituir os módulos core do Ansible se você estiver utilizando uma collection própria. Então, é muito customizável, flexível fazer isso dentro do Ansible também, se você não estiver usando só scripts e estiver automatizando via roles, collections e playbooks. Então, eu acho que o tempo deu cravado, né? Porque eu acho que eu tinha 20 minutos. A minha intenção aqui foi só mostrar que Python pode ser usado em muitas coisas dentro da área de DevOps. Apesar de ser uma linguagem de programação multipropósito, a gente viu que dentro das áreas onde Python é usado, automatização de infraestrutura é a terceira mais utilizada. Então, se alguém tinha dúvidas se vale a pena investir em Python para aplicar dentro dessa área, mesmo que você não queira ser programador, não queira entrar na área de engenheiro de software, é muito importante e vale muito a pena investir o tempo aí com Python. Era isso que eu tinha para falar no Twitter. O meu nickname é /RochaCBruno. Se alguém quiser continuar essa conversa lá e tiver mais alguma informação ou até correção e sugestão para fazer, é isso aí. E agradeço. E muito obrigado aí novamente, Jefferson,
pelo convite. É isso aí, valeu. Mano, sensacional demais, Bruno. Puta que eu pariu. E você falando de DevOps, Python no DevOps, é fundamental. E eu te explico, mano. Eu mesmo, sei lá, 2 anos atrás, subi um cluster de Vault e não tinha ainda o auto-unseal do Vault, né? Do HashiCorp Vault, para fazer o auto-unseal do cluster. Foi o Python que me salvou. Como? Consultando, mexendo trabalhando com a API lá do Vault, mano, fiz miséria, velho, tá ligado? E tipo, o exemplo sempre que eu falo assim. Mano, você quer ver se é mais fácil o Bash ou então Python? Tenta fazer algum esquema para autenticação no Bash e tenta fazer alguma coisa para autenticar alguma coisa no Python. Aí você vai ver o tamanho do código de um lado e o tamanho do outro. Convenceu. Você sempre fodástico. Muito burro, tá aqui, Bruno. Puta que pariu, mano. E eu tô querendo você lá no mutirão, hein? Estaremos lá no mutirão. A galera que tiver sugestão aí de tema aí pra gente tratar envolvendo Python, só mandar lá no Twitter. Estarei lá, com certeza. E vamos continuar com essa conversa lá no Twitter, com o sensacional Bruno Code. Não se esqueça daquela hashtag VoltaCoachOBR. Certo? Vamos voltar. E olha só quem aparece aqui do lado, Bruno. A Camila. Olha só a Camila. Ih, vai falar de paz. Já estamos aqui, ó. Tudo bem, Camila? E aí, beleza? Continuar com a pegada de Python, né? Exato, a trilha Python aqui no DevOps Extreme. Sensacional, Brunão. Beijo, se cuida. Dá beijão na família. Valeu, pessoal. Fica bem, mano.